A nova moda entre os candidatos é falar sobre a taxação dos dividendos. Até que ponto isso é possível? Ou é só jogo de cena? Se liga aí no vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema Imposto sobre Dividendos. E agora? Bom, esse sou eu, economista, consultor, coach econômico e professor universitário. Esse é meu site, www.vicenteguimarães.com. Te convido a conhecer o meu site e também o meu trabalho sobre investimentos. Essa notícia, na verdade, é a modinha da semana, né? Em todas as redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, isso aí tem bombado, né? Essa notícia aí provocando aí o medo e o pânico de muitos investidores, né? Que não passaram ainda por esse tipo de notícia. Essa é uma notícia que volta, né? É igual Copa do Mundo, né? A cada 4 anos essa notícia vem à tona, né? Esses boatos, essas questões são levantadas, tá? Mas até que ponto isso aí pode se tornar realidade ou não? Até que ponto existe uma falta de entendimento sobre as reais propostas dos candidatos, né? Então as pessoas acabam divulgando coisas sem saber muito o que está sendo divulgado, tá bom? Então vamos tentar esclarecer um pouco. Fato número um: políticos nunca falam o que pensam, tá? Eles falam o que você quer ouvir, tá bom? Então, se você quer ouvir que sorvete de chocolate é melhor que sorvete de flocos, ele vai falar para você que sorvete de chocolate é melhor que sorvete de flocos, entendeu? Se o político está no meio da torcida do Flamengo, ele vai cantar o hino do Flamengo. Se ele está no meio de uma convenção de, sei lá, de pessoas que gostam de comprar antiguidades, ele vai falar que comprar antiguidades é a melhor coisa do mundo. Então, gente, o político vai sempre falar o que você quer ouvir, tá? Então, os assessores falam para ele assim, esse negócio aí do dividendo é um tema que está na moda, que as pessoas gostam de ouvir, que vai cobrar imposto sobre dividendo. Então, eles falam sobre isso. São feitas, lógico, são feitas pesquisas, né? Com a opinião pública para saber o que as pessoas querem ouvir. Isso tudo é feito de forma profissional. Não se engane, tá? Tudo que eles falam é estudado, é pensado, tem por trás de cada candidato tem uma equipe enorme de pessoas que fazem isso, tá bom? Essa frase do Abraham Lincoln, né? A demagogia é a capacidade de vestir as ideias menores com palavras maiores, tá bom? Frase muito interessante, né? Se bem que ele também é um político, então de repente ele falou isso porque ele queria que as pessoas ouvissem. Então, frase de político tem que ser sempre ouvida e lida entre aspas. Outra coisa, falar e fazer. Gente, uma coisa é falar na campanha, outra coisa é fazer. Quem financia a campanha política? Não vou nem responder. Só você que vai pensar aí. Não vai responder essa questão. Quem financia as campanhas políticas? Quais os lobbies empresariais no Congresso? Você acha que são fortes? Quais são os lobbies dos bancos no Congresso? Quais são os lobbies da Fiesp, né, dos grandes grupos empresariais? Pensa aí, tá? Fato número 2: lucro distribuído como dividendo já sofre tributação na empresa, tá? Então é uma balela dizer que o cara que recebe o dividendo não pagou nada, entendeu? É uma balela. Vamos entender isso. Se você não entende isso, é normal. Vamos ver por que isso ocorre, tá? Isso aqui é o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Vou botar um modelo bem simples para você entender. O que o DRE apura? Ele começa lá com as receitas que a empresa ganhou. Imagina que ela vendeu todos os produtos dela, então são as receitas. Ela vai pagar, obviamente, custos, despesas, vai ter o resultado financeiro, se ela paga juros de dívida ou se ela recebe juros de investimentos. Tá? Então, resumidamente, você tem esses três grandes grupos aí você chega lá no lucro, lucro antes de IR, é o lucro antes de pagar o imposto de renda, tá? Então você paga lá o IR, que a empresa paga na verdade, né? E finalmente tem o lucro líquido, que vai ser distribuído para os acionistas. Tudo bem? Entendeu essa distribuição? É bem fácil de entender, né? Então vamos seguir no raciocínio. Então imagina o seguinte, você pega lá o lucro antes do IR, vai ter o IR, que é o pagamento do lucro líquido.
Vamos pensar no exemplo aqui, numa empresa que tem 100% de payout, ou seja, tudo que ela recebe de lucro líquido, ela distribui para os seus acionistas, tá? E a empresa só tem 100 ações, só 100 ações para facilitar o cálculo, tá bom? Então vamos para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, a empresa lucrou 1.000. Qual foi o imposto de renda? Zero. Imagina um caso hipotético onde não exista imposto, então o imposto vai ser 0%. Qual vai ser o lucro líquido? 1.000. Né? Como você tem 100 ações e ela distribui tudo, ela vai distribuir 1.000, esse R$ 1.000 todos para o acionista. São 100 ações, vai dividir 1.000 por 100 ações, cada acionista vai receber 10 de dividendo. Entendeu? Então, R$ 1.000 dividido por 100 ações vai dar R$ 10 para cada acionista. Tudo bem? Então, caso hipotético, vamos ver o que acontece com o imposto. Mesmo R$ 1.000 de lucro. Agora o imposto de 30%. Quanto que sobrou? 700, né? Esses 700 vão ser divididos por 100 ações e cada acionista vai receber R$ 7 de dividendo. Então você pode ver bem claramente, né, o impacto que o imposto de renda sobre o lucro da empresa tem sobre o dividendo. Né? Então, em vez de o cara receber 10, ele recebe 7. Você que recebe dividendo, você já paga imposto. O dividendo que chega no seu bolso já passou por imposto, já pagou imposto, tá bom? Então, não se engane. É muito importante você saber isso, para você conhecer os seus direitos, tudo bem? Fato 3. A carga tributária. O capital produtivo no Brasil já sofre uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não há margem para novos aumentos. Esse é um ponto crucial. Se a carga tributária do Brasil fosse pequena, fosse 20%, 22%, de repente existiria margem para você debater um aumento de imposto, principalmente sobre a produção, sobre as empresas, sobre o capital produtivo. Ah, mas o dividendo não é a empresa. É sim, é o capital produtivo que é investido na empresa. Tá? O acionista ele coloca o dinheiro na empresa, ele investe na empresa. Tá bom? Então vamos continuar. Vemos aí, ó, o Brasil tem a sexta maior alíquota de imposto para empresas nessa tabelinha, junto com a Venezuela e o Paquistão. Só países, né, realmente com a competitividade incrível. Tá bom? Olha só, a carga tributária brasileira representa hoje 34% do PIB, acima da média da comparação com países da OCDE. A OCDE são os países mais desenvolvidos do mundo, tá bom? O Brasil está entre eles, né? O Brasil aqui foi a sexta, olha só, vou circular aqui, tá? Aqui está medindo o seguinte, quanto mais para esse lado aqui, quanto mais para a sua direita, tá, da tela, maior foi o aumento, a variação da carga tributária, tá aqui embaixo, tá? Então, ó, esse gráfico aqui na minha horizontal está medindo a variação da carga. Então, o Brasil é o sexto país com maior aumento da carga tributária, entre 1980 e 2013. É um aumento muito grande. E para que esse aumento vai? Aqui, ó, consumo do governo, ou seja, gasto do governo. Então, grande parte desse aumento foi para financiar o governo do Brasil. Olha só o percentual de gasto do Brasil, 22%, relacionado aqui com países do Q1, que segundo a Fiesp são os países com alta competitividade, Coreia do Sul, Singapura, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, Israel, Noruega, Suécia, Suíça. Muito maior o gasto do governo do Brasil em relação a esses países mais desenvolvidos. E também em relação aqui a essa linha de baixo, que é o SLE, que são países que têm situação similares à renda per capita brasileira. Aí você vai falar de China, Hungria, Filipinas, México, Polônia, ou seja, são países equivalentes ao Brasil. Então, no país, os países que são equivalentes ao Brasil em termos de renda per capita, olha a diferença, né, do gasto governamental em proporção do PIB. O Brasil tem 22%, um quinto do gasto do PIB é o gasto do governo do Brasil. Então, aumentar os tributos, a carga tributária para financiar consumo do governo não é nunca uma boa ideia. Né? E se você financia a máquina pública, você financia a corrupção, você financia a ineficiência, tá bom? O Brasil está muito atrás nesse quesito. O imposto, então, de 15% sobre os dividendos, que é o que está sendo falado aí, né, corresponderia ao aumento do imposto sobre o capital empregado na produção. Óbvio, esse capital é o capital produtivo, o capital que o acionista investe na empresa.
Afinal, isso impacta no retorno do capital investido. Geraria fuga de capitais, principalmente o capital de longo prazo, que é o investidor que coloca o dinheiro na empresa pensando nos dividendos. Incentivaria o capital especulativo, o capital volátil, o cara que entra na bolsa apenas para especular. Tá? Esse aumento destruiria a capacidade de financiamento e a competitividade da indústria nacional. Ou seja, não tem, como eu falei lá no início desse fato, não tem espaço mais para tributação no capital produtivo, seja ele diretamente na empresa, seja ele no dividendo, que faz parte do capital produtivo, é o resultado do capital produtivo. Então não tem mais espaço. Tá? Qualquer aumento nesse quesito iria inviabilizar a indústria, a economia nacional. Tá bom? Fato 4. Falta de informação sobre o real conteúdo do imposto sobre dividendo. Os jornais gostam de manchetes sensacionalistas, tá? Então, eles gostam de um pouco até de desinformação. Quanto mais sensacionalista a manchete, mais as pessoas vão compartilhar nas redes sociais, mais as pessoas vão comentar, mais as pessoas vão querer ler sobre o assunto. Então, se você faz uma matéria meio dúbia, meio que não informa, mas não informa tanto, o que a pessoa vai fazer? Vai querer ler mais sobre aquilo. Então eles colocam uma matéria, depois colocam outra, então você acaba entrando lá no site de notícias, no site do jornal, no site da revista, e você começa a consumir conteúdo daquela revista. Então isso que eles querem. Matéria dúbia, chama atenção, manchete sensacionalista, entendeu? Então você fica lá gerando fluxo para aquele canal de informação. Muitas propostas têm como base uma troca que seja neutra do ponto de vista da arrecadação, que é a tese defendida pelos mais liberais. Uma tributação, por exemplo, uma tributação de 22% no nível da empresa e 15% na pessoa física deixaria a carga total próxima de 34% hoje. Vamos entender isso? Ou seja, na verdade, a ideia para alguns candidatos, alguns liberais, que defendem a tributação de dividendos, é reduzir o imposto de renda na empresa e aumentar aí o imposto de renda pago pela pessoa física. Vamos ver isso aqui melhor. Olha só, DRE, né, como a gente viu aquele exemplo lá em cima, tem o lucro antes do imposto de renda, vai ter o imposto de renda e o lucro líquido. No nosso exemplo, também vamos manter 100% de payout e 100 ações por empresa. Tá? No caso, como é hoje, a empresa tem lá R$ 1.000 de lucro, paga 34% de imposto, sobram R$ 660. Tá? Quanto que o acionista ganha? R$ 6,60. Lembrando que são 100 ações e a empresa paga 100% de payout, tá bom? Então, cada acionista, nesse caso, nesse exemplo, ganha R$ 6,60. Vamos ver como funcionaria a proposta. Você tem os mesmos R$ 1.000, só que o imposto ficaria em 22%, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Isso daria um lucro líquido na empresa de R$ 780, e esse lucro líquido geraria um dividendo de 100% de payout e com 100 ações de R$ 7,80. Tá? Só que aí o fulaninho teria que pagar o imposto de renda da pessoa física, que seria de 15%. Tudo bem? Daria R$ 1,20. Então, a pessoa recebe R$ 7,80 de dividendos, paga 15% de imposto de renda, que daria R$ 1,20. E quanto que ela ficaria no final das contas? Com R$ 6,60. Ou seja, nesse caso, como você pode ver, apesar de ter uma cobrança de imposto sobre dividendo, no final das contas, o acionista ficaria com o mesmo montante de dinheiro, né? Ou seja, não muda o rendimento do capital dele. Esse caso é interessante, porque você reduz, né, a carga tributária sobre as empresas, ela se torna mais competitiva, né? E não muda não muda o retorno sobre o capital investido pelo acionista. Então, esse é o modelo utilizado nos países mais competitivos e desenvolvidos. Então, quando o candidato fala assim, mas na maioria dos países da Europa, eles cobram imposto sobre dividendo. Cobram imposto. Só que a carga tributária na empresa é muito menor, não é 34%, é 22%, é 15%. Entenderam? Reduzir a carga tributária da empresa as tornará mais competitivas. A reforma tributária é necessária e deve ser feita, tá? Essa é a minha visão. Mas passa primeiro por uma arrumação da própria casa. Primeiro tem que ter uma redução do consumo do governo a um nível aceitável, tem que ter o controle e transparência das contas públicas e o fim dos privilégios, né? Gente, ninguém é bobo, né? Os caras querem pegar o nosso dinheiro para fazer a festa, né? Então não é assim. Depois vem
pensar e colocar impostos sobre o capital produtivo, que é o grande dinamizador da economia do país. A gente não pode se enganar, a gente tem que deixar de ter essa visão de que o capital é o grande vilão. Não é. O capital é o que gera emprego, o capital é o que gera lucro, o capital é o que gera renda, tá bom? Quantas pessoas trabalham no Brasil hoje com carteira assinada? Por quê? Porque tem um empresário que investiu o capital dele no negócio, né? O governo, o que o governo gera? Gera ineficiência, gera corrupção, gera privilégios, tá? Então, temos que parar com essa visão que o governo é o santo e o capital é o demônio. Tudo bem? Então, quer conhecer ações seguras e com baixo risco para investir? Conheça o meu trabalho de consultoria personalizada em investimentos. É personalizado porque você tem contato diretamente comigo no WhatsApp. Eu faço análise da sua carteira de investimentos e no site você terá acesso às minhas carteiras de ações, de dividendos, valorização e também de small caps, que são pequenas empresas. E quanto custa isso tudo? A partir de 65 centavos por dia no plano mais básico. Então clique aí no link da descrição e conheça meu serviço. O Warren Buffett está tirando onda, ainda bem que moro fora. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Tá muito importante curtir o vídeo, isso ajuda o canal, tá? Se inscreva também e ative as notificações. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Vamos tentar esclarecer um pouco essa situação, tá bom? Deixe o seu comentário, sua crítica, sugestão. Me comprometo com você a responder o seu comentário. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.